Our Father in heaven. Geheiligt werde dein Name. 나라의 임하옵시며 Nechaj bude воля Твоя. Dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Danos hoy nuestro pan de cada día. எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Não nos deixes cair em tentação. 救我们脱离凶恶。 Căci a ta este împărăția. Ne kutushende wenyu, ne simba, ne kubinya, ne kusingaperi. Amin. 아멘. 아멘. Amin. 아멘. 아멘. Amen. Amém. 아멘. Amen. Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos, foi proibida e foi causa de perseguição. Mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida. Transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. Chega de pensar mal a seu próprio respeito. Chega de achar que você não vale nada. Chega de abuso. Chega! Para com isso. Vem aprender com a gente a como pensar melhor a seu próprio respeito e a como descobrir quais são os pensamentos de Deus para você. A minha convidada para o tema dessa semana aqui no consultório foi a coach e conselheira Rosana Fonseca. Foi uma delícia de conversa. E eu espero você toda terça às 9 da noite. Até lá! Olá! Quando nos deparamos com a leitura deste livro, sempre encontramos dúvidas. Sempre queremos saber mais. Às vezes, por que Deus permite algumas coisas? Por que Ele pede outras coisas da gente? Enfim, estamos cheios de questionamentos. Hoje, atendendo a muitos pedidos, vamos apresentar mais uma edição do Todos na Mira. As suas dúvidas e seus questionamentos serão respondidos não só por um homem, mas por 5 homens de Deus que estão na tela da TV Novo Tempo apresentando vários programas que você gosta. E a sua dúvida estará sendo esclarecida hoje. Portanto, a partir de agora, o seu questionamento, a sua dúvida vai estar na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Todos na Mira. E olha só, hoje você vai ter a chance de fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, não só para um professor, mas 5 professores. Todos aqui eu vou chamar de professor. Tem aí o professor Ivan Saraiva, enfim, você vai saber quem está participando do programa. Então, a partir de agora, você vai ter a chance de conhecer esses homens. Eu queria começar com ele, meu companheiro professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Olha que satisfação termos aqui a companhia desses grandes homens de Deus e amigos nossos, não é? Pois então, quem é que está com você aí, professor? Vamos ver a telinha aí. Cadê a turma? Vou começar aqui pela esquerda. Está aqui o Ivan. Eu não vou falar pastor Ivan, é amigo, é de casa. O Ivan, apresentador do Está Escrito Adoração. Seja bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado, Leandro, Tito, que alegria poder estar aqui Todos na Mira da Verdade. E eu quero dizer que eu depois de viver todo esse momento aqui, né, tenso, a gente não sabe que pergunta vem, o que vem, né, que tipo de bomba vem. Eu quero dizer que eu estou apto para responder qualquer pergunta aqui, né? Que mesmo bom, que seja com Quero não sei. ver como é que você se sai. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos e com você, Leandro, e com você, Tito. Obrigado, meu amigo. Olha, quem está também conosco aqui é o Arilton, esse camarada também aí, gente boníssima, amigo nosso. Olá, Leandro, boa noite, Tito, boa noite você, amigo da Novo Tempo, que está sintonizado aí por Na Mira da Verdade. Hoje a gente veio aqui para participar um pouquinho desse programa e buscar um pouco de sabedoria, né, com o Tito e com o Leandro, que tanto nos ensinam e sabe que a gente aprende também. A gente assiste o programa e a gente aprende muita coisa legal. Por isso é um prazer estar aqui, Leandro, com você e com o Tito e com o nosso amigo da Novo Tempo. Obrigado, meu amigo. Nós estamos aqui também com o pastor Gilson Brito, meu amigo Gilson Brito. Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo. Muito bom estar contigo, com os colegas e, é claro, com você que é telespectador da Novo Tempo. Confesso que quando recebi esse convite, eu fiquei assim com um misto de alegria e desespero, não é? Mas aí eu me lembrei que a companhia é muito boa, não é? Então, como eu sei que os meus amigos aqui conhecem muito, eu fico tranquilo. Mas, acima de tudo, a certeza de que o Espírito Santo está conosco, assim como está com você aí em casa. E se há sinceridade em nosso coração de buscarmos a palavra do Senhor, o Senhor inevitavelmente se revela a nós e esclarece sua palavra. De modo que eu tenho certeza que esse programa será uma bênção para todos nós. Muito obrigado, meu amigo. E também conosco aqui o meu amigo Rodrigo Silva. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Leandro. Você de casa, boa noite. É um prazer estarmos de novo em Todos na Mira, cada um aqui contribuindo com sua área, de modo que você pode perceber que há evidências que, além dos fatos, a Bíblia é fácil. Está escrito. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Muito Maravilha. bom. Tito, Muito como bom, é que o nosso telespectador vai fazer as perguntas hoje para nós? Com certeza, só tem fera aí. Olha, pessoal, para você participar, você já sabe, você tem aí, através do seu SMS, você pode mandar as suas dúvidas pra gente. O número é 12 981510101 ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Você tá vendo que a gente tá diferente aqui hoje porque é um dia especial, uma edição especial do Todos na Mira. E olha, nós estamos também transmitindo o nosso programa não só pelo nosso Facebook do Na Mira da Verdade, mas também pelo Facebook do Além dos Fatos, no Facebook do Está Escrito, no Facebook do Bíblia Fácil, no Facebook do Além do Rodrigo Silva também, e Além dos Fatos, e também pela rede Novo Tempo. Então você tem várias maneiras, compartilha aí o link e manda pra gente. E hoje nós temos 1h30 de programa que você vai ter a chance de fazer suas perguntas, tá bom? A gente já vai começar pelo Facebook e já tem uma pergunta até direcionada. A pergunta é da Beca Sansil. Ela pergunta para o Dr. Rodrigo Silva. E ela diz o seguinte: professor Rodrigo Silva, saíram algumas notícias na internet sobre achados que evidenciam a travessia do Mar Vermelho. Também ossadas de gigantes que possivelmente seriam daqueles que viviam na época de Davi ou até mesmo os nefilins. Eu gostaria de saber se isso procede. Há realmente evidências físicas de eventos como a travessia do Mar Vermelho ou o dilúvio, por exemplo? Professor Rodrigo Silva. Muito bem, eu respondo então à nossa telespectadora dizendo que a arqueologia tem ajudado muito no estudo da palavra de Deus e vários pontos da história bíblica têm sido confirmados pela pá do arqueólogo. Mas antes de eu responder diretamente a sua pergunta, deixe-me dizer que o arqueólogo trabalha com fragmentos de história. Muitos dos relatos do passado, seja da história bíblica ou secular, estão perdidos, muitos deles. E não é diferente com a Bíblia. O que nós encontramos confirma em muitas partes a história da Bíblia, mas tem muitas coisas que não temos confirmação. Então, por exemplo, essa história de achados no Mar Vermelho, todas falsas. Digo para você, existem muitos vídeos aí da internet de um tal de Ron Wyatt, dizendo que encontraram as rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho. Eu estive pessoalmente nos lugares, já trabalhamos ali, é falso. Também aquele achado dos famosos gigantes pré-diluvianos também é falso. A única coisa que nós temos, eu já participei de escavações no Sudão, onde temos evidência de algumas tribos gigantescas, mas não gigantescas de 30 metros, como aparece em alguns vídeos aí, que poderiam ser aqueles da mesma tribo de Golias.
tá certo? Mas são evidências ainda muito reminiscentes. Agora, aqueles gigantes pré-diluvianos não temos ainda. E para fechar, ela perguntou também do dilúvio. Temos evidências geológicas do dilúvio, mas da Arca de Noé existem 40 e poucos achados da Arca de Noé, e todos inconclusivos ou falsos. Então, infelizmente, a resposta que eu tenho que dar é que há muita mentira também sendo propagada na internet a esse respeito. Ok, muito bem. Aqui chegando já as perguntas pelo nosso SMS. Muito boa. Essa aqui eu vou direcionar para o professor Ivan Saraiva. Segura aí, professor. Essa é sua. A pergunta é a seguinte. Ele diz assim, ó, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Evanilson. Sou da Assembleia de Deus em Cumbé, Sergipe. E a pergunta dele é a seguinte. Existe a necessidade de confessar meus pecados ao pastor? E quais seriam esses pecados? Olha, não há necessidade disso. Você pode, logicamente, pedir oração, né? Orarmos uns pelos outros. Isso faz parte da prática cristã, né? Uma das disciplinas cristãs é orarmos uns pelos outros de maneira intercessória. Agora, você não é obrigado pela palavra de Deus a você se confessar, né? Abrir os seus pecados, alguns deles bem escondidos. Aliás, a maioria dos nossos pecados são escondidos, né? E talvez seja até uma bênção, porque já imaginou se a gente fosse publicar cada pecado que a gente faz? Seria um escândalo absurdo, né? Então, existem alguns pecados, ou vários, ou muitos, que eles precisam, obviamente, todos serem confessados. Os públicos e aqueles que são escondidos. E a gente precisa confessar unicamente a Deus, né? Porque é Ele quem tem o poder para perdoar. Somente Deus pode perdoar alguém. Em primeira e em última instância, todo pecado é cometido contra Deus. Então nós precisamos nos aproximar de Deus, confessar os nossos pecados. É claro que se em algum momento você feriu algum irmão seu, você também deve conversar diretamente com ele. Mas a questão do confessionário, isso deve ocorrer entre você e o seu Criador. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu Deus que te vê em secreto, Ele vai orientar você, Ele vai colocar a paz que você precisa no seu coração, você vai se sentir perdoado, porque quando Deus perdoa, Ele perdoa com o sangue dEle, com o sangue do seu Filho Jesus. Então Ele apaga realmente os nossos pecados. Miqueias diz que Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem um escritor norte-americano que ainda diz que Deus coloca uma plaquinha dito assim, proibido pescar. Porque Deus joga o nosso pecado e Ele escolhe apagar com o sangue dEle. Então, quando Deus realmente perdoa, quando existe a confissão, o arrependimento, o abandono do pecado, você pode ficar tranquilo que todo o ciclo do arrependimento do pecado e do perdão, ele é concluído de maneira plena e você pode descansar. Isso jamais ocorreria se você fosse confessar o seu pecado para mim, por exemplo. Eu jamais teria condições de perdoar um pecado que você cometeu contra uma outra pessoa. Eu não posso fazer isso, Deus pode. E por isso é que a Bíblia nos orienta a confessarmos, né? Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse alcançará misericórdia. Muito bom, muito bom. Olha, é interessante que as perguntas começam a chegar pra gente que já direcionada. Eu já nem preciso fazer muita coisa aqui, viu? Então vocês se preparem aí, ó. Vocês é que estão na mira. A questão é a seguinte, chegou a pergunta do Carlos Alberto, direcionada para o pastor Arilton. E ele pergunta o seguinte, pastor Arilton, quem são os 24 anciãos de Apocalipse 5? Desde já agradeço a atenção. Olha aí, essa quem mandou foi o Carlos Alberto. Obrigado, Carlos, por sua pergunta, né? Em Apocalipse capítulo 5 você vai ter essa descrição, né? A gente não precisa nem ler o texto, mas posso fazer menção. A Igreja Adventista, ela não tem uma posição definida sobre esse assunto, mas nós temos uma ideia de quem poderiam ser esses 24 anciãos. Deixa eu voltar para o texto aqui, né? Em Apocalipse você vai encontrar essa descrição desses 24 anciãos e eles aparecem também aqui no capítulo 4, desde o capítulo 4 eles vão aparecer. Olhe, por exemplo, o versículo 10. Aqui diz que os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Estou lendo 4:10, né? Sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, etc. No texto, algumas coisas chamam a nossa atenção. Aqui foi dito que eles possuem coroas, que eles também estão vestidos de vestes brancas. Na Bíblia, a coroa é usada como um símbolo de vitória. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, ele vai dizer que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia.
A coroa é símbolo de vitória. O Apocalipse também aconselha: conservas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o fato dos 24 anciãos estarem vestidos de brancos e usando coroas, ele diz para nós de que esses anciãos são pessoas que viveram em algum momento nessa terra e já estão no céu. Se já estão no céu no final do primeiro século, quando o Apocalipse é escrito, eu sou levado a crer que são pessoas que viveram aqui naquele momento, até aquele momento em que o Apocalipse é escrito, foram mortas e ressuscitadas. Quem é que morreu e ressuscitou? A Bíblia menciona 3 pessoas por nome. Pessoas que passaram por essa terra e já estão no céu. Enoque, Elias e Moisés. Moisés morreu e ressuscitou, os outros 2 não, foram levados vivos para os céus. Então, esses a Bíblia menciona por nome. Agora, quando Cristo morre e ressuscita, uma messe de salvos também ressuscita com ele, de acordo com Mateus 26. Então, nós entendemos que pode ser alguns desses salvos. O fato de estarem ajudando Cristo na administração do universo, estarem vestidos de branco e com coroas, pode ser alguns desses salvos que já passaram pela terra e já estão no céu e auxiliam a Deus na administração do universo. Agora, essa é uma posição, não é uma posição definida 100%. É um estudo que continua em aberto, mas é uma visão que eu acho que ela é sensata. E os amigos poderão me ajudar também, né? Não, amigo, isso aí. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, nós vamos colocar uma pergunta em que todos vão ter que dar a sua resposta e a sua participação. Estou agora tentando direcionar para cada um, para a gente ter a participação de todos. Eu quero fazer agora para o pastor Gilson Brito, a pergunta que chegou aqui para ele no nosso Facebook. Deixa eu ver aqui, fala o seguinte: professor Gilson Brito, olha lá. Você fala da salvação pela graça, ok? Concordo, mas sempre menciona a importância das boas obras. Às vezes me parece que vocês adventistas não creem pra valer na salvação unicamente pela graça. Poderia me esclarecer? E aí, professor Gilson Brito, como é que você se sai dessa? Está na mira, meu amigo. Muito bom, vamos lá. Essa pergunta eu acho que é interessante porque talvez em algum momento eu possa realmente não ter sido assim suficientemente claro. Então essa é uma oportunidade para a gente poder realmente esclarecer. E eu posso lhe dizer com toda segurança, com todas as letras, que nós adventistas cremos na salvação unicamente pela maravilhosa graça do nosso Senhor. E um detalhe, isso não só pensando na era cristã, porque alguns cristãos têm essa visão de que nos tempos do Antigo Testamento a salvação era mediante a obediência, né? Mediante a obediência à lei. E agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, a salvação é realmente pela graça. Nós adventistas não pensamos assim. Com base no estudo da Bíblia, nós entendemos que a salvação sempre foi pela graça do Senhor. E, aliás, se não for a graça do Senhor, nós estamos todos irremediavelmente perdidos. Olha só esse texto, Gálatas capítulo 2, verso 16. Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será perdoado, ninguém será declarado justo, ninguém será salvo. Mas um outro texto que eu gosto muito, permita-me compartilhá-lo rapidinho, está aqui pertinho, Efésios 2, versos 8 e 9. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O texto é muito claro. Somos salvos pela graça mediante a fé. A causa, a fonte da nossa salvação é a graça do Senhor Jesus Cristo. É o favor imerecido, é a misericórdia de Deus para conosco, né? E nós nos apropriamos dessa graça que nos salva mediante a fé. A fé é o meio, a fé é o método pelo qual nós nos apropriamos da graça do Senhor. E Paulo deixa muito claro, olha, isso não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando, pensando que conquistou a salvação por causa das suas boas obras.
Mas eu quero ressaltar agora o verso 10. Olha só o que está escrito. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras não nos salvam de forma alguma, elas não contribuem em nada para a nossa salvação. No entanto, as boas obras, elas fazem parte da experiência dos salvos. Nós vemos as boas obras como o efeito, a consequência da salvação. Por isso que a gente gosta de dizer que as boas obras não são para a salvação, e sim para os salvos. Um ponto que eu acho importante também a gente ressaltar rapidinho é de que, veja, nós precisamos evitar os extremos. E talvez seja essa a minha preocupação quando eu falo sobre a salvação pela graça. Existem cristãos que buscam realmente a salvação mediante as obras, imaginam que existam obras meritórias. Inclusive no tempo em que Jesus viveu aqui na Terra, isso era comum, né? Sim. A ideia do judaísmo era de que o homem poderia obter seus méritos através das boas obras. Mas hoje, muitos cristãos estão no outro extremo, que é a ideia de que eu estou salvo pela graça e isso independe da minha conduta, do meu procedimento, das minhas obras. Claro que, para a salvação, nossas boas obras não contribuem em nada. No entanto, como revelação, como confirmação de que estamos salvos em Cristo, nós somos levados à prática de boas obras. Eu diria assim, que a salvação, ela produz santidade. Eu gosto de dizer também assim, que o povo que Deus salva, ele transforma. Os que são justificados pela fé, por essa mesma fé, são santificados. A verdadeira justificação pela fé produz santificação, produz santidade. Então, esse é o ponto. Em síntese, a salvação unicamente pela graça, mas essa bendita graça que salva também transforma, também santifica. Pastor Gilson e Tito também, né? Se permita me corroborar com a resposta do pastor Gilson. No texto de Mateus 25, no verso 37, Jesus está falando sobre o grande julgamento. E a gente percebe que quando ele volta, ele vai dizer assim para os salvos: eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estava nu, me vestiram, preso, fosse ver-me. Aí o verso 37 diz assim: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Verso 38: e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou seja, eles praticaram boas obras, mas era quase que inconsciente na vida deles. Então eles estavam praticando as boas obras como um fruto de uma salvação que se operou, e não praticando boas obras para operar a salvação. Então as boas obras têm o seu lugar, como o pastor Gilson colocou, mas a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? E querer ensinar então salvação pelas obras. E esse texto ajuda a gente a entender isso, né? Excelente, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, agora vamos fazer o seguinte, eu quero colocar uma pergunta para todos vocês aí. Nós vamos fazer o seguinte, essa aqui chegou pelo nosso, tem muita gente mandando por SMS, obrigado pela sua participação. Essa aqui eu consegui separar aqui no Facebook para a gente colocar para todos eles. Então deixa eu ver aqui, quem mandou foi a Zilá Barcelos e a pergunta dela é a seguinte: sou adventista, pois espero a volta de Cristo. Mas há algo nos estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que, estudando a palavra e não os estudos da denominação, não encontro respaldo bíblico para se afirmar que Miguel é Jesus. Miguel é o líder dos anjos, um arcanjo, ou seja, foi criado. No entanto, Jesus é Deus. Mesmo em Apocalipse, não há respaldo bíblico para tal afirmação. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia insiste nesta afirmação? Porque eu não creio assim. Posso ser excluída da Igreja Adventista por não crer nisso? Amigos, professor, de repente você pode começar pra gente aí? Claro. Vamos abrir essa questão entre vocês. Temos aí 9 minutos pra gente falar. 6 minutos. Opa, não é muito não, hein? 6 minutos pra gente falar isso aí, viu? Vamos lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, antes de nós assim abordarmos aqui com os amigos, nós temos que deixar bem claro para o nosso telespectador que a nossa crença de que Jesus é identificado com Miguel, ela não tem nada a ver, por exemplo, com a crença das testemunhas de Jeová, né? Eu já vi alguns sites apologéticos, né, fazendo uma comparação, um paralelo entre os adventistas e as testemunhas de Jeová. Então, não tem nada a ver pelo seguinte: as testemunhas de Jeová creem
nós agradecemos nossos irmãos que nos acompanham o programa, que Cristo é Miguel para argumentar que ele foi criado. Nós, ao contrário, nós cremos que ele é Miguel, né, na sua função de comandante dos anjos, mas cremos na sua plena divindade. Um autor evangélico que crê como nós, e você pode ler, por exemplo, no comentário, Matthew Henry, né? Naquele comentário dele, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quando você lê ali a identificação de Miguel em Daniel 10, Apocalipse 12, né? E outros trechos bíblicos onde Miguel aparece, você percebe que Matthew Henry identifica Miguel como Cristo. E por quê? O nome no hebraico é um desafio à pretensão de Satanás de querer ser como Deus. Lá em Isaías 14, 12 a 14, Satanás, ele queria ser como Deus. E aí, Jesus assume esse título para mostrar o seguinte: não, quem é como Deus sou eu, porque eu sou Deus. Então nós temos essa crença, mas assim, ela não interfere na nossa crença na absoluta divindade de Cristo. Eu vou dar só um argumento aqui, depois os nossos amigos podem e vão colaborar. Nós vemos que se Jesus não for identificado com esse personagem, né, seria o seu nome de guerra, diríamos assim, nós percebemos que um paralelismo que existe no livro de Daniel ele é quebrado. Por exemplo, tem 4 grandes blocos proféticos ali, né? No capítulo 2, capítulo 7... capítulos 8 e 9, 10 a 12. No capítulo 2, o personagem central é Cristo, identificado com a pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor, né? No capítulo 8, o personagem central é o príncipe do exército do Senhor, que é Cristo. No capítulo 9, ele já aparece ali como o ungido, o Messias. E no capítulo 10 a 12, aparece Miguel. Então veja, o centro do capítulo 2, Jesus. Do capítulo 8, Jesus. 9, Jesus. E o centro, o personagem central do 10 ao 12, um anjo. Um ser criado. Não teria lógica. Quebraria o paralelismo. Então nós cremos que é um nome, um título, diríamos assim, assumido por Cristo na sua luta contra o mal, mas que não interfere em nada na divindade de Cristo. Se isso interferisse na divindade de Cristo, você poderia perfeitamente dizer: o adventismo é uma seita, porque não crê na divindade de Cristo, mas não é esse o caso. O que você tem a dizer, meus amigos? Só queria acrescentar uma coisa aqui para Zilá. Zilá, em primeiro lugar, essa não é uma doutrina adventista. Ao longo da história, já citou Matthew Henry, existem vários outros teólogos evangélicos que pensam exatamente assim, tá certo? Em toda a história. Mas eu quero dar apenas dois exemplos bíblicos para você. Primeiro, no Antigo Testamento, várias vezes Cristo aparece como um anjo. Lembra a luta de Jacó? Lembra a luta de Jacó? Lembra o anjo do Senhor que aparece para Josué? Mas presta atenção em mais esses 2 versos aqui. Se você abrir sua Bíblia em João, capítulo 5, verso 25, ao falar da volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, o texto diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Preste atenção. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, correto? Então, na volta de Jesus, a ressurreição se dará quando os mortos ouvirem a voz de Cristo. Mas quando você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, no Evangelho de João é dita que ouvirão a voz de Cristo. Paulo diz que ouvirão a voz do arcanjo. Logo, os dois estão identificando ambos como sendo o mesmo personagem. E eu lembrei, sabe o que, Rodrigo, falou agora? Aqui em Daniel 12, 1 e 2, diz que por ocasião, quando Miguel se levanta... Miguel, aí ocorre o quê? A ressurreição dos mortos. E Miguel é chamado de o príncipe defensor dos seus povos. Exatamente. E Miguel, Michael, ninguém é como Deus. Deus é inigualável. Não interfere em nada na divindade de Jesus, né? Vocês sabem que essa questão, ela vem apresentada, às vezes, quando eu viajo com arautos, de maneira assim, até mais simples, né? Quando vem a questão de Miguel, é sempre assim, mas como é que vocês rebaixam Jesus a um anjo, né? E as pessoas se esquecem que a Bíblia, ela apresenta algumas figuras de linguagem para definir Jesus, né? Como filho do homem, né? Ou como o cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia não está rebaixando, João Batista não estava rebaixando, nem Isaías rebaixando Jesus a um animal. Então, o fato de a Bíblia trazê-lo também
como um arcanjo, como o arcanjo Miguel, não está diminuindo a divindade de Cristo, ele não é um ser criado, né? Mas é como foi apresentado de maneira tão clara, né? E tão simples. De maneira alguma, isso precisa ficar muito claro na mente dos nossos ouvintes. Nós não cremos que Jesus Cristo é um anjo. Nós cremos que ele é Deus, 100% Deus. Mas que ele também, a Bíblia também usa essa figura de linguagem para representar uma função dele. Isso. Né? Apocalipse 12, falando, né, que Miguel batalhou com os seus anjos, né? E expulsou o dragão, a antiga serpente. Então, não há interesse nenhum em rebaixarmos o nome de Cristo, pelo contrário, nós cremos na divindade plena de Cristo por toda a eternidade, né? E a Bíblia jamais faria uma coisa assim, né? Diminuindo o nosso Senhor Jesus. Ok, maravilha. Muito bem, olha, agradeço aí, nós temos ainda mais oportunidades de todos falarem. Nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, prepara a sua pergunta, a gente volta já já. Essa semana vamos aprender aqui no programa Bíblia Fácil a respeito de salvação. Será que eu posso fazer alguma coisa para contribuir para a minha salvação? Ou eu sou salvo por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a se unir a esse grupo de amigos que estão aqui conosco, nos estudos da Novo Tempo, e aprendermos mais sobre o que Jesus ensinou sobre salvação. Eu espero você no programa dessa semana. Tarefas mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são belas à vista de Deus. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Eu tenho uma notícia boa para dar a você. Eu quero lhe convidar para assistir a série Os 10 Mandamentos. Vai ser uma bênção para você, para sua família, para toda a sua casa. O nosso programa inédito vai ao ar toda sexta-feira, às 10 da noite. E eu espero você aqui, na Rede Novo Tempo. Já estamos de volta, são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo e você pela internet acompanhando também através das redes sociais. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui. Hoje é um dia especial, uma edição especial do Na Mira da Verdade, que nós intitulamos Todos na Mira. Estão aqui com a gente hoje professor Leandro Quadros, professor Rodrigo Silva, professor Ivan Saraiva, professor Arilton Oliveira, professor Gilson Brito, e você pode mandar as suas dúvidas que eles vão responder aqui na lata, tá bom? Você pode participar através do nosso SMS, o número é 12 981510101 e pelas redes sociais.
facebook.com/namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Eu começo agora com o professor Leandro Quadros, ele que já está aí calejado em responder as suas perguntas. Vamos colocar aqui essa pergunta da Valessa. Valessa Westphal. Vamos ver se eu acertei o nome dela. A pergunta dela é a seguinte: em Mateus 12:40, Jesus fala: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então vamos lá. Jesus morreu na tarde de sexta-feira. Então passou a noite de sexta, passou a segunda noite de sábado, passou o dia de sábado. Como entender então esse verso? Afinal de contas, ele não ficou 3 dias, professor? Como é que você sai dessa? É exatamente isso, é que eles utilizavam o sistema de contagem inclusiva do tempo. O que seria isso? Quando um evento importante pegava uma parte de um dia, já era considerado o dia todo. Então, como o evento da morte e ressurreição de Cristo pegou parte de sexta, todo sábado e parte de domingo, usa-se o cálculo inclusivo. Então você vê, ele não ficou realmente 72 horas na sepultura. Agora você vê ali em Lucas 23, 54 a 56... que ele morre na sexta, passa o sábado na sepultura, e Lucas 24, verso 1, domingo de manhã, ele já tinha ressuscitado. Então seria um cálculo inclusivo, né? De tempo, eles contavam o tempo de uma maneira diferente da nossa, né? Mas às vezes, até no nosso dia, né? Quando a gente tem muitos irmãos evangélicos assistindo, às vezes fazem final de semana com Deus. E dizem sexta, sábado e domingo. Mas é só na sexta-noite, às vezes no sábado de manhã e às vezes no domingo à noite, né? Então, o cômputo inclusivo, né, ele também, às vezes, no nosso dia a dia, a gente diz, né, todo final de semana, né, nós vamos ter um evento aqui em tal igreja no final de semana. Mas não é sexta toda, é só na sexta-noite, às vezes no sábado à noite, às vezes no domingo à noite. Então, é fácil de entender essa questão, né? Maravilha. Ok, muito bem. Muito bem, vamos colocar... agora tem uma pergunta aqui capciosa, daquelas que vocês vão gostar. Eu sei que existe um debate aí entre 2 cidadãos que está aí nesta sala, que está aqui, ó. Quem mandou foi o Ademar Almeida, e não foi só ele não, o Carlos Eduardo também e o Carlos Alberto também. Olha só, pergunta para o pastor Arilton. Após o fechamento da porta da graça, os salvos deixarão de pecar? Como entender a doutrina da perfeição cristã? E hoje dizem aqui, ó, o Carlos Eduardo falou assim, ó, show de bola. Minha pergunta é, após o fechamento da porta da graça, os selados justos, peca ou não peca? Gostaria que o Leandro Quadros e o Arilton respondessem. Então parece que há um embate aí. Como é que é isso aí? Quero ver. Ó, fizeram até um vídeo aí do Arilton e eu brigando um com o outro, discordando, dizendo que o Arilton é perfeccionista e que eu sou liberal. Quero ver como é que vocês se saem aí agora. Na mira! Tito, essa expressão, fechamento da porta da graça, é bom que a gente esclareça. Existem algumas expressões que a gente usa para tentar tornar a Bíblia mais fácil, que não aparecem na Bíblia. Mas ainda que a expressão não apareça, o conceito é 100% bíblico. Nós ensinamos, os adventistas ensinam, de que haverá um momento em que a graça de Cristo não mais intercederá pelo pecador. Então todos nós temos hoje a oportunidade de salvação. Tanto é que em Hebreus 4, né, o autor vai dizer, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A questão de salvação é uma questão de hoje. Por quê? Porque haverá um momento em que o caso de todo ser humano será decidido para a salvação ou para a perdição. E quando esse momento chegar, quem está salvo não mais pode se perder e quem está perdido não mais pode se salvar. Há um texto, por exemplo, para embasar o que nós estamos dizendo. O Apocalipse 22:11 é um dos mais conhecidos. João escreveu, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem é justo não mais será injusto e quem é ímpio não mais será justo. Foi mencionado também, acho que no bloco anterior, a respeito de Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel. Nós entendemos que Miguel é Cristo. E o levantar-se de Daniel 12:1
É o fim do trabalho intercessório de Cristo no santuário celestial. Quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial, de acordo com Apocalipse 15:8, o santuário vai encher-se de fumaça, ninguém vai poder permanecer no santuário, cairão as 7 pragas sobre o planeta Terra, teremos os últimos eventos e a volta de Cristo. Agora, nesse vídeo que o Leandro mencionou muito bem, e que muitas pessoas nos perguntam por aí, onde a gente vai, o que a gente vai aproveitar então todos na mira para deixar claro é o seguinte: nós não podemos... Bom, o conceito que nós temos de salvação, ele em grande parte deriva-se do conceito que nós temos de pecado. Exato. O conceito de pecado vai influenciar o nosso conceito de salvação. Agora, a grande questão é que eu dou ênfase num aspecto e o Leandro dá no outro. E as pessoas acham que eles são excludentes, mas eles não são. Eu vou dar a minha ênfase e o Leandro vai dar a dele, e você vai entender o que nós queremos dizer. Quando eu ensino no Bíblia Fácil que após o fechamento da porta da graça, os salvos não mais pecam, o que eu quero dizer com isso? O pecado é a violação à lei de Deus. É você viver em rebelião contra essa lei. Uma vez que os salvos, chamados no Apocalipse de 144 mil, eles receberam a plenitude do Espírito Santo, eles não mais errarão o alvo de Deus para a vida deles. Que em síntese, hamartia, o pecado, errar o alvo, este é um dos termos. Então há pecados deliberados que os salvos não mais cometerão. Por quê? Por vários fatores, mas o mais importante, eles estão cheios do Espírito Santo. E uma pessoa plena do Espírito, ela não se rebela contra a lei de Deus ou contra a sua autoridade. Segundo, eles estarão passando, de acordo com Daniel 12, 1 e 2, Daniel 12, 1, pelo tempo de angústia, uma grande crise. E nessa grande crise que eles estarão vivendo, inclusive sob um decreto de morte, que é apresentado lá em Apocalipse 13, verso 15, eles estarão dia e noite clamando pela misericórdia de Deus, por livramento. Ainda assim, eles terão dúvidas a respeito de sua salvação. Por quê? Porque ainda que estejam salvos, eles não sabem que estão salvos. Isso tudo vai gerar o que nós chamamos de angústia de Jacó. Então não haverá o pecado no sentido de uma rebelião aberta contra Deus. Agora, é lógico que eles continuam sendo pecadores, tendo natureza pecaminosa, tendo a possibilidade do pecado, e só o fato de ter essa natureza faz deles pecadores. É o que a gente tem que entender. E o Leandro vai complementar aí. O Ailton dá essa ênfase e eu dou outra e não são excludentes. Porque só no Salmo 51, Ailton, ali, você falou uma coisa muito importante. O conceito de pecado é amplo na Bíblia, né? Muitos alegam, perfeccionistas, né? Que pecado é só transgressão da lei, 1 João 3,4. Mas tem vários conceitos. Por exemplo, Romanos 14, 22 fala que falta de fé é pecado. Né? Só no Salmo 51 tem 5 palavras diferentes para pecado no hebraico. Então o Arilton, quando fala que os justos não pecarão, é nesse sentido de rebelião, aquele pecado de levantar o punho para cima e se rebelar contra Deus. E quando eu falo que continuaremos sendo pecadores, é aquele pecado que no hebraico fala, eu acho que é além de hamartia tem outro, haom, não é? Que é distorção moral, né, Rodrigo? Então é só na glorificação que nós deixaremos de ter essa distorção moral e que seremos plenamente livres do pecado. Eu gosto de pensar assim, que hoje, Cristo nos liberta do poder do pecado, mas da presença é na glorificação. Então veja, amigo telespectador, não há contradição entre o que o Arilton e eu apresentamos. Então quando você vê na internet um vídeo tentando colocar eu e o Arilton contra o outro, saiba que o máximo que a gente vai fazer é dar um carrinho no outro no futebol, mais do que isso não vamos fazer. Tito, posso fazer uma coisa aqui? Professor Ivan. Que é o seguinte, uma coisa que os telespectadores precisam saber é que a gente é muito amigo. Né? Que a gente é amigo de brincar, de ligar, das nossas famílias convivem juntas. Então, às vezes o pessoal quer colocar a gente, né, um contra o outro, e isso não vai acontecer nunca, porque a gente é muito unido. Só que eu não entendi quer dizer, não é que eu não entendi. É que eu quero apertar um pouquinho os dois, Tito. Você quer pegar meu lado, né? Eu quero, sabe por quê, Tito? Porque as perguntas, elas foram já na jugular, mas é o seguinte, tá, tudo bem. Então, qual vai ser a diferença depois do fechamento da porta da graça de antes? Se o indivíduo, ele tem realmente ainda a tendência ou a possibilidade do pecado, mesmo depois do fechamento da porta da graça, qual é a diferença de fechar a porta e não fechar a porta? Porque continua a minha vida a mesma coisa. O que essa plenitude do Espírito Santo vai alterar?
entra naquilo que você fala, Leandro, de que o indivíduo deixa de ser um pecadeiro. Então, ou seja, porque isso é uma questão importante. O indivíduo, mesmo depois do fechamento da porta da graça, ele pode em algum momento, pela amartia, errar o alvo. Ou não pode. Ou é só a questão da prática contumaz e amar o pecado, etc e tal. Eu preciso entender melhor. Fechou a porta da graça. Então, o que vai acontecer ali? Que diferença existe de uma pessoa que hoje não é pecadeiro, agora, e o indivíduo que não é pecadeiro depois da porta da graça? Tem diferença ou não tem? Vai lá, Arilton. Depois você passa pra ele de novo, viu? Tito Saraiva. É verdade. Saraiva. Hoje tem 2 Titos aqui no programa para facilitar a nossa vida. Né? Só complementar aqui. Pega outro microfone que tá na mesa aí, ó. Eu não tô fazendo pergunta para pegar. Pode pegar outro microfone que tá na mesa aí. Bom, voltando para Apocalipse 22:11, o texto já diz assim: o justo continue, ou o santo continue a santificar. Então ele já fazia antes. Ele começou antes. Ele começou antes. Há uma progressão. E o Leandro colocou muito bem. Nós entendemos salvação aqui em 3 tempos. Salvação no passado, que nós chamamos de justificação. Cristo nos liberta da penalidade, da culpa do pecado. Na santificação, que é a salvação no presente, Jesus nos liberta do poder do pecado. E na glorificação, quando Jesus voltar, nós seremos salvos da presença do pecado. A natureza humana que nós carregamos, propensa ao pecado, ela vai deixar ela de existir. Cristo vai arrancá-la de nós. Agora, voltando à pergunta do Ivan, nós temos que entender o seguinte: nós temos que buscar todos os dias a semelhança com Cristo. E essa é a obra do Espírito em nossa vida. É o Espírito quem produz em nós essa santificação que nós devemos buscar. Na plenitude do Espírito, também chamado de chuva serôdia na Bíblia, e a Bíblia usa essa linguagem da chuva serôdia para falar dessa plenitude, nós vamos ter, através desse batismo, a reprodução do caráter de Cristo em nossa vida. Agora, nós precisamos buscar essa chuva, esse poder, todos os dias. Agora, fechada a porta da graça, essa oportunidade de salvação que foi dada para o ser humano, aqueles que aceitaram, aceitaram. Quem não aceitou, não vai ter mais a chance, porque Cristo não está mais no santuário. E os salvos que aceitaram, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles se arrependeram de seus pecados. Eles entregaram suas vidas a Cristo. Agora, mesmo estando salvos, eles continuam sendo pecadores. Porque na nossa essência nós somos pecadores. Aí voltamos para os termos gregos e hebraicos de pecado. Pecado é muito amplo na Bíblia. Agora, quando a ênfase é dada no programa Bíblia Fácil, tem a ver com esse pecado de rebelião contra Deus, contra a sua lei. Nós seremos libertos disso. Sabe por quê? Porque seremos plenos do Espírito. E outro detalhe, estaremos imergidos numa angústia que a Bíblia declara que é uma angústia tal qual nunca houve desde que a nação sobre a terra. Pensa no momento mais angustiante da sua vida. Eu tenho um deles. O nascimento do meu primeiro filho, ele nasceu sem respirar. Foram quase 2 minutos onde não havia sinal de vida. Eu pergunto para você, você acha que enquanto eu segurava a mão da minha esposa, ali sobre a mesa, e o meu filho em cima de uma maca, tentando ser ressuscitado por uma médica, você acha que naquele momento eu ia parar para pensar e ceder a algum tipo de tentação? Ou qualquer outro pensamento na mente? Claro que não. Agora, se a angústia que está para sobreviver aos salvos será muito maior do que esta, é claro que nós, cheios do Espírito Santo e vivendo esse momento final, nós estaremos seguros nas mãos de Cristo para não se rebelar contra Deus e sua lei. Excelente, muito boa. Eu quero agradecer aos professores aí pela excelente resposta, mas eu tenho mais perguntas para colocar aqui e essa eu quero direcionar para o professor Gilson Brito. Ele tá ali quietinho, mas olha que o pessoal tá querendo bater em você aqui. Agora quero ver como é que você se sai dessa, professor Gilson. A pergunta é o seguinte, foi direcionada para você, viu? Embora a gente faça isso desde o início, olha só. Ouço o Senhor dizer: abraços para os nossos irmãos católicos, nossos irmãos batistas, assembleianos, etc. Quando está se referindo aos cristãos, eu aceito, porque em João 1:12-13 está escrito que todo que crê em Jesus torna-se filho de Deus. Mas estranhei outro dia
o senhor dizer que os nossos irmãos budistas, muçulmanos, podemos considerá-los também nossos irmãos, mesmo sabendo que não creem em Jesus, nosso Salvador? E aí, professor Gilson, tá na mira, como é que você sabe que a gente fala aqui também, né? bem. Então você vai salvar a gente aí, quero ver. Quando a gente manda abraços para todos os irmãos, incluindo, no caso aí como foi mencionado, budistas e muçulmanos, é porque nós cremos, com base na palavra do Senhor, de que todos os seres humanos são criação de Deus. Todos nós descendemos, fomos criados pelo Senhor, né? De fato, aqui em João, o texto mencionado foi João capítulo 1, versos 12 e 13. Está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui, o texto está se referindo ao novo nascimento, nascimento espiritual. Então veja, todos nós seres humanos somos filhos de Deus pela criação, mas é verdade que nem todos são filhos pela redenção, porque nem todos experimentaram o milagre do novo nascimento. Nem todos receberam Jesus como Salvador pessoal. Eu me lembrei aqui de um outro texto, que é Atos 17, quando Paulo está fazendo o seu sermão lá em Atenas, na Grécia. Atos 17, deixe-me ver aqui o verso, ele fala de que somos todos provenientes de um só. Atos 17, verso 26, diz assim: nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. Então veja, nós cristãos somos criacionistas. Nós não cremos que ninguém é fruto de uma evolução, de uma geração espontânea. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Primeiro Deus criou Adão e a partir de Adão, Eva e desse casal todos os outros seres humanos. Então nós somos todos os seres humanos irmãos, no sentido de que todos fomos criados por Deus. Todos somos descendentes de Adão e Eva, os primeiros criados pelo Senhor. Agora é verdade que no sentido assim espiritual, né, teológico, eu diria, existem aqueles que aceitam Cristo como Salvador pessoal, por isso são filhos de Deus também pela redenção, e aqueles que rejeitam e nesse sentido não são filhos de Deus. Então eu penso assim, nós não estamos querendo apenas ser simpáticos. Quando nós falamos nossos irmãos católicos, batistas e assembleanos, budistas, porque de fato nós somos irmãos pela criação e pela redenção. Nós somos para valer irmãos. Agora, em relação a budistas e muçulmanos, nós sabemos que eles não têm Jesus como Salvador pessoal, mas eles também são nossos irmãos pela criação. E eu faço questão de dizer isso, mencionar e insistir, até porque eu sei também que existe muito preconceito, muitas vezes entre nós cristãos, né? Sim. Também, para com os outros que não são cristãos. E nós temos que vencer esse preconceito. Até porque quando nós nos separamos, e por nos sentirmos talvez superiores no sentido assim espiritual, etc., como nós vamos alcançá-los? Então eu penso que nós temos que ter essa visão mesmo, de que de fato todos nós somos irmãos, todos no sentido da criação somos filhos de Deus. Professor Gilson, posso falar um negócio? Pode falar, que depois eu vou apertar um pouquinho mais vocês. Eu não sei se a indignação é a palavra certa com essa questão, porque eu também, de vez em quando aí, apanho porque eu chamo os espíritas de irmãos. Aqui no Namira a mesma coisa, nós chamamos espíritas de irmãos e já querem bater. Não, e são evangélicos. Até ateus, nós chamamos de irmãos aqui também. Gente, você precisa entender uma coisa, no céu vai ter ateu, no céu vai ter espírita, no céu vai ter budista, shintoísta, vai ter o indivíduo do Estado Islâmico, porque a gente tem a ideia de que a graça, ela só alcança através do conhecimento, como se a graça fosse limitada pelo saber quem é Jesus e a aceitação. Agora imagine um chinesinho que viveu no 3º século depois de Cristo, lá no interior da China, aos 17 anos, contraiu malária e morreu. Então esse indivíduo não tem a menor chance de salvação, porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Você realmente acha, você que assiste esse programa aqui, você realmente acha que a graça de Cristo ela é limitada apenas ao conhecimento?
que a graça de Jesus não pode alcançar aqueles que nós não conseguimos alcançar com a tecnologia, com a pregação, com os missionários quando não chegaram, ou tantos lugares que é proibido pregar o evangelho. Então, quando a gente diz assim, olha, meu irmão muçulmano, é porque é meu irmão, sabe? Então, no céu, qual é o texto que diz, Leandro? Que diz lá, que feridas são essas nas tuas mãos? Acho que é Zacarias 13, 9. Então, ali, pessoas que talvez chegarão no céu, né? Ou talvez uma aplicação mais homilética aqui, pessoas que chegarão no céu e não entenderão plenamente quem é você, né? Como que você me salvou? Que feridas são essas aí nas tuas mãos? Me explica isso aí, porque eu fui salvo e eu não sei nem como eu fui salvo, porque eu fui salvo. Então, a gente precisa, como o professor Gilson mencionou aqui, esse preconceito que a gente tem, né? Esse orgulho espiritual, eu sou cristão, logo eu estou salvo em Jesus e os demais estão perdidos. Quantos cristãos estão perdidos hoje, né? Que se professam a fé cristã, mas que estão completamente perdidos. E eu fico pensando, quanta gente sincera dentro do islamismo, quanta gente sincera que pode não ter a mesma luz que nós temos, mas que tem um coração e vive de acordo com a luz que receberam lá de Romanos 2. Né? Deus colocou uma lei dentro do coração deles. Ele pode se revelar ali. E pode se revelar a eles. Então, eu acho que a gente precisava abrir um pouquinho mais a mente, né? E não se incomodar tanto, porque a gente está querendo incluir e dizer assim, olha, você tem uma crença diferente da minha, mas você é meu irmão, né? Seja por criação, ou talvez ainda não pela redenção, mas um dia será de maneira plena, se não todos, muitos, né? Então eu queria, desculpa o desabafo. Ótimo. Dá Muito tempo bom. também de eu dar meu desabafo também rapidinho aqui? Vamos lá. É o seguinte, eu também quero dizer, eu também vou desabafar. Então hoje aqui eu vou fazer aqui, viu? Mudar aqui para o claramente, viu? Todo mundo aqui desabafando. Meu irmão, você que está em casa, cuidado com uma coisa. Não transforme, não cai no mesmo erro do judaísmo do passado. A circuncisão foi algo sério dado por Deus a Abraão. Mas os judeus pegaram essa lei e acharam que qualquer um que não fosse circuncidado estava perdido. E Deus deu uma lavada nisso aí, mostrando muitos incircuncisos. Jesus chegou a falar que muitos até incircuncisos precederiam os filhos circuncidados no reino. E hoje nós cristãos cometemos o mesmo erro dos judeus de pegar o texto, quem não crer e não for batizado será salvo, e achar que então o muçulmano não está alcançado. Não é por aí. Olha o exemplo dos judeus. Não estou banalizando o batismo nem a circuncisão. A circuncisão foi dada por Deus a Abraão e seus descendentes, mas Deus trouxe muitos de fora para mostrar que aquele era um sinal do povo de Deus, mas não exclusividade de salvação. Jesus falou em João capítulo 10, verso 16... Eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Foi Jesus que falou. No Apocalipse também é dito sobre Babilônia, e você deve saber, eu estou aqui um especialista em Apocalipse, o que é Babilônia? A confusão religiosa do mundo, seja cristã ou não cristã. E Deus fala no Apocalipse, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. É povo dele que está em Babilônia. Povo dele que está no erro, mas está orando com sinceridade. Então, por favor, não caia nesse erro do exclusivismo que fecha as portas do céu. E para terminar aqui meu raciocínio, se o batismo e a aceitação de Cristo é o critério, então tem um problema mesmo dentro do cristianismo. Então Lutero não foi salvo, porque ele não foi batizado por imersão. Como é que eu faço então com Lutero? E o que eu faço com aqueles que não são batizados? Porque eu acredito que o batismo é por imersão. O que eu faço com os presbiterianos? Aí o presbiteriano fala, não, mas o batismo correto não é por imersão. Então o que nós adventistas estamos fora? Batistas também. Então, quer dizer, se o critério é o batismo, então tem um bocado aí um bocado que vai ficar fora. Então, cuidado, viu? Esse exclusivismo, Deus já condenou Israel por isso no passado e trouxe muitos de fora. Olha aí o caso da Moabita Ruth, mostrando que era filha de Deus. Olha o caso de Raabe e tantos outros. Cornélio, tá certo? Muito bem. Eu queria aproveitar então e dizer para você que você pode estudar com a gente através dessa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico gratuito que você pode ter aí na sua casa, entrando agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. É só você acessar lá, você vai ver a imagem dessa revista, você clica nela e você vai ser direcionado para preencher um formulário para que ela chegue direitinho na sua casa. Ou, se você preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe para receber a sua ligação no horário comercial e você pode pedir a revista aqui do Na Mira da Verdade. É um curso bíblico com 16 lições que eu tenho certeza que vai ser muito útil para o seu aprendizado, principalmente nos dias em que estamos vivendo, tá bom? Peça agora, é um presente nosso para você. Nós temos que ir para mais um intervalo, mas lembrando que hoje você não vai ter aqui
a continuidade do programa ou na sequência, Além dos Fatos. Nós estamos aqui todos na mira, Pastor Gilson está aqui com a gente e vamos ter mais um bloco e vamos até as 10h30 para que você possa fazer mais perguntas, tá bom? Não sai daí não, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A Rede Novo Tempo cresce cada vez mais porque você faz parte do Anjos da Esperança. Mas alguns anjos estão com seu cadastro incompleto ou desatualizado. Informações como CPF, nome completo e endereço são essenciais para seu boleto continuar chegando. Por isso, nos avise se algo estiver diferente. Para manter doações através do cartão de crédito ou débito, confira se seu cartão ainda está válido. Verifique o seu cadastro no projeto Anjos da Esperança. Basta escrever um e-mail para anjosdaesperanca@novotempo.com ou ligar para 0 operadora 12 21 27 30 30. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Eu sou livre, sou livre. Eu fui comprado na cruz por meu amado Jesus. Eu sou livre, por sua graça fui salvo, fui transformado, hoje sou livre. No programa desta semana, nós vamos estudar as novas gerações. Vamos compreender um pouco melhor uma área de estudos chamada Estudos da Juventude. Você pode acompanhar os horários do nosso programa conferindo as informações que aparecem na sua tela. Já estamos de volta, são 10h03, começando o último bloco do Todos na Mira, um marco na história aqui da TV Novo Tempo, mais uma vez, a terceira edição do Todos na Mira. Muito obrigado pela sua participação. Só por SMS já recebemos, agora virou aqui, ó, 900 SMS, só agora, até o momento que começou, 900 redondo, e aqui no Facebook já não estou conseguindo nem ver a quantidade de pessoas fazendo suas perguntas. Muito obrigado. Se a gente não conseguir colocar a sua pergunta na mira, não desista. Continue mandando suas perguntas pra gente, que a qualquer momento ela pode ser respondida, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu queria colocar uma pergunta que chegou aqui pro pastor Rodrigo. Professor Rodrigo Silva. Quem mandou foi o Leonardo aqui pro Facebook. Além das 910 já, perguntas que chegaram aqui no nosso SMS. Ele pergunta o seguinte, professor. Como posso refutar um ateu sobre a existência de Deus através da ciência? Como, por exemplo, a complexidade do ser humano, né? Como que eu posso fazer isso, professor Rodrigo Silva? Quantas horas você tem, Rodrigo? Muito bem, quantas horas eu tenho, né? Vamos tentar colocar Jacareí, São Paulo dentro de Jacareí. 3 minutos. Mas antes, eu queria gastar, se você me permite, Tito, talvez o telespectador deve ter ouvido na hora que o Tito estava fazendo propaganda da revista, alguém diz assim, Tito, eu fiquei coçando para falar uma coisa aqui. Pode falar, professor. Eu quero aproveitar aqui, ao vivo é assim, viu? Nós falamos tudo aqui, nós colocamos nossa posição aqui, e eu fiquei com o ouvido coçando de alguns assim, isso é ecumenismo, a Novo Tempo está estudando ecumenismo, etc.
Deixe-me dizer uma coisa, um princípio bem claro para você, e vou até dizer para os irmãos não adventistas. Esse princípio que eu vou dizer também está nos escritos de Ellen White. Tá bom? Está nos escritos de Ellen White. É o seguinte, o presbiteriano, o batista, eu estou falando com minhas palavras, é claro, o metodista, ele tem que ter a convicção que a igreja dele é a igreja de Deus. Senão, por que ele é metodista e não presbiteriano? Eu acho que o católico tem que ter a convicção que o catolicismo é a igreja de Deus, não porque você é católico e não testemunho de Jeová, compreende? Agora, a sua convicção não pode deixar de lado que Deus tem filhos sinceros nas igrejas das quais você discorda e nas religiões das quais você discorda. A partir disso, eu posso dizer como adventista que eu creio que a igreja adventista é a igreja de Deus. Mas a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista. Porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. E eu tenho muitos irmãos de várias igrejas, inclusive fora do cristianismo, que oram sinceramente a Deus. E se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu sei que Deus está atendendo a oração dele, eu fico feliz pelo carinho que eles têm. Tá bom? É assim que eu penso e tem base bíblica e em Ellen White para dizer isso. Com certeza. Agora, a pergunta, como eu posso em um minuto convencer um ateu? Em primeiro lugar, através da ciência. Você não vai poder convencer um ateu que Deus existe. E isso está a favor de Deus. Por quê? Nós devemos entender que existem dois tipos de realidade. Aquelas que são autoevidenciáveis e não são necessariamente testáveis pelo método científico, e aquelas que são testáveis pelo método científico. É a diferença entre teorema e axioma. O teorema é algo que você pode provar pela linguagem da matemática ou pelo método científico. Você prova o teorema de Pitágoras, por exemplo. O axioma você enuncia, porque ele é autoevidenciável, mas você não prova. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides são infinitas, jamais se cruzam, é algo evidenciável, é algo autoevidenciável, mas não é provável. Para você provar que duas retas são paralelas e infinitas, você teria que ter uma régua do tamanho do infinito. E qual cientista que tem uma régua do tamanho do infinito? Quem pode alcançar o infinito de canto ao canto para dizer que realmente o postulado de Euclides está correto, que as retas paralelas são infinitas? Nunca se cruzam. Nunca se cruzam. Alguns dizem que se cruzam, vou deixar isso aí para os físicos resolverem. Isto é um axioma, não é um teorema. Porque teoremas podem ser provados. E qual a diferença filosófica entre ambos? O axioma pode ser provado porque ele cabe dentro do meu escopo mental. Ele cabe dentro do meu poder de verificabilidade. Mas o axioma está acima do meu calibre mental, está acima do meu calibre de verificabilidade, é muito maior do que eu. Por isso ele é lógico, ele é autoevidente, mas não é cientificamente comprovado. Se Deus pudesse ser comprovado pela ciência, ele seria um teorema. Se Deus fosse um teorema, ele seria muito pequeno para ser Deus. Como ele é maior do que o próprio universo, ele não pode ser evidenciável através de teoremas ou de ciência, mas através de axioma. Faz sentido dizer que Deus existe. Por isso que eu posso dizer que o fato de não poder provar cientificamente a existência de Deus é, do ponto de vista filosófico, a maior evidência da existência de Deus. Muito bom a pergunta. Agora tem uma pergunta capciosa do professor Leandro aí. Vamos ver aí, professor. Essa é para você, o Hélio Lima, aqui no Facebook. Nossa, tá chegando tanto SMS que eu não tô conseguindo nem parar para dar uma olhada aqui. A questão é a seguinte. Sobre o santuário, no livro de Êxodo, no capítulo 26, dos versos de 1 a 30, fala sobre as cortinas e também a cobertura do santuário, que era feita de peles. Agora, no verso 14, diz que era feita de pele fina, e em outras traduções, diz que era feita de pele de texugo. Esse animal era um animal imundo, segundo o livro de Levíticos e também Deuteronômio. Como um animal imundo pode fazer parte de um lugar tão santo? E aí, professor, como é que você sai dessa? Veja, primeiramente nós temos que analisar uma coisa. O ritual do santuário, né? Ele tem o propósito de nos ensinar a respeito das realidades do santuário celestial onde Cristo ministra ao nosso favor. E segundo ponto, tem duas maneiras de estudar sobre o santuário. Você estuda do específico para o geral, do geral para o específico. E o melhor é estudar do geral para o específico. Por exemplo, eu não tenho como saber o significado da púrpura, de uma cortina, o significado de um detalhezinho, porque não é esse o propósito. Agora, lembremos que os animais considerados imundos são imundos por quê? Para a alimentação. Não quer dizer que Deus odeia esses animais, que esses animais não prestam. Foi Deus que criou os animais, o porquinho. Né? O porquinho foi Deus que criou. Né? Então, na linguagem bíblica, essa divisão entre animal puro e impuro ali em Gênesis 7, verso 2, o detalhe, foi feito antes de Levítico 11. Então, alguns irmãos dizem, não, a orientação de carnes imundas foi dada para Israel. Não foi.
Já foi dado para Noé. Então, isso é no aspecto de alimentação. Não quer dizer, né, que Deus não possa se utilizar de um animal imundo, porque Deus é o criador do animal imundo. Então, se fazia parte daquela questão do santuário, ele não estava envolvido no processo de expiação do pecado. É diferente. Também não podemos achar que porque Deus... porque os animais são imundos para alimentação, eles são imundos que eu não posso nem chegar perto do animalzinho. Né? Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. Exato. E ele é um animal imundo para alimentação, né? Lá na Arca de Noé, os corvos que foram soltos, né? Eles não serviriam para nossa alimentação. No entanto, foram usados por Deus, né? Até para alimentar Elias. Levou o alimento para Elias. Exatamente. Então, essa compreensão do imundo e não imundo é uma questão puramente dietética, né? Exatamente. Alimentar. E de maneira alguma poderia representar alguma coisa imunda dentro do santuário. E só mais um detalhe para complementar, não em contradição com o que vocês disseram, mas em complemento, nós não temos certeza se era pele de texugo. A palavra hebraica tahash. Tahash é uma palavra de difícil tradução. Tahash pode ser pele de foca, pode ser uma pele fina, pode ser uma pele de golfinho. Nós não sabemos, pelo ponto de vista hebraico, qual que era aquela pele misteriosa. É provavelmente de algum animal marinho, mas a gente não pode dizer qual é, viu? Então, quer dizer, você que eu sei, a Bíblia traduz, algumas Bíblias traduzem por texugo. Eu tentei procurar aqui se a minha Bíblia traz uma tradução diferente, mas em hebraico é tahash. E eu não sei qual a tradução dessa palavra e ninguém sabe, nem o rabino que está morando lá em Jerusalém. É possivelmente alguma pele fina, cara de algum animal marinho que foi trazida talvez do Egito pelo povo hebreu. Muito bem, deixa eu colocar aqui a participação que a gente tem que ser transparente. As pessoas talvez não concordam muito que os pastores estão dizendo aqui. Olha aqui, ó, vocês só falam besteira. Como ateu vai para o céu? Falsos profetas, vocês interpretam a Bíblia muito errado. Querem agradar a Deus amando o mundo? É assim que a gente interpreta a Bíblia mesmo? A gente tá falando isso que a gente falou na pergunta anterior, de que a gente tem que amar a todos, e então a gente simplesmente está querendo agradar a Deus amando o mundo, é isso? O que vocês dizem? Tem que Antes dos amigos responderem, eu queria Temos só ler um colocar texto. na mira aí, ué. O pessoal está indignado, então vamos lá. Vamos argumentar na Bíblia, professor. Vamos. Antes dos amigos responderem, eu queria deixar um texto aqui para você, meu irmão. A sua linguagem não foi a linguagem de um cristão. Por quê? O que diz 2 Timóteo 2,24 em diante? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Então, a sua forma de perguntar, meu irmão, não foi amável e cristã. Apto para ensinar, paciente. Deve corrigir, ou seja, se nós estamos errados, como que você deveria nos corrigir? Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, meu irmão, primeiro ponto, a sua linguagem precisa ser uma linguagem cristã e mais sadia. Tá bom? O que podemos dizer, meus amigos? Eu posso dizer mais uma coisa para esse meu irmão aqui? Já que você está preocupado com os ateus, eu pergunto, e as prostitutas e os adúlteros entrarão no céu? Foi justamente por pensamentos farisaicos como o seu que Jesus um dia falou em Mateus capítulo 21, verso 31, o seguinte: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, que os fariseus do tempo de Cristo queriam apedrejar Jesus quando ele falou isso. Imagina ele falar que prostitutas, meretrizes precederiam os no reino de Deus. Eles estavam pecando. Ele não falou assim, prostitutas e meretrizes convertidos. Eram gente que estavam lá, mas estavam na mesma prostituição. Às vezes estavam lá, mas sendo sinceros a Deus. Sabe por quê? É muito fácil eu ver uma garota de programa e falar, lá está uma prostituta pecando contra o 7º mandamento. Mas eu não fui trabalhar com ela para saber que às vezes ali tem uma menina que foi violentada pela família, que foi violentada pelo próprio pai, estuprada talvez por algum irmão, e está naquela vida de prostituição ali por um problema emocional que nela consegue lidar. Meu irmão, cuidado com isso. Eu fico preocupado com a salvação de alguém que pensa como você. Sabe, o que eu sinto é que assim, a gente, talvez alguém possa imaginar e se incomodar pensando que a gente está rebaixando o evangelho, né? Tornando o evangelho assim, né, muito simplório. Mas você precisa, talvez, em algum momento, já que o assunto do ateísmo foi levantado, um dia conversar com um ateu. Porque muitas vezes, talvez, o indivíduo cria um estereótipo na mente do que é um ateu, né? O ateu é um rapaz, vamos colocar um homem, né? Que tem pai, tem mãe, tem história, tem a sua vida. E algumas pessoas, elas se colocaram ou colocaram ela em circunstâncias intelectuais tão complexas que ele realmente tem dificuldades em crer
eu já conversei com um ateu que ele disse assim para mim, eu queria muito poder crer, mas eu não consigo. Uma limitação emocional dele. Eu me lembro de uma professora, quando eu fiz pedagogia na Universidade Federal, ela gostava de mim, das minhas participações, ela sabia que eu era pastor, e ela pediu para sentar comigo, ela separou 4 horas da vida dela para eu explicar o plano da redenção. Ela era ateia, né? E eu sentei com ela, todo empolgado, feliz, e fui contando tudo para ela. Ela era uma papisa da pedagogia no Brasil, palestrante internacional. Quando eu terminei tudo, ela olhou para mim e falou assim, meu filho Ivan, você realmente acredita que a cobra falou? Então, assim, é uma pessoa boníssima, uma pessoa que você vê sinceridade, mas ela não consegue acreditar nisso. Deus, ele sabe exatamente as limitações de cada pessoa. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ou com alguma outra síndrome intelectual, um autista. Eu tenho uma amiguinha aqui no WhatsApp, a Egli, que talvez até esteja assistindo, ela tem um autismo. Ela manda todo dia umas 3, 4 vezes, oi, tudo bem? Eu falo, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você pegar aqui o WhatsApp, a minha conversa com ela é só essa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É assim, ó, meses. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ela tem algumas limitaçõezinhas. Você acha que Deus não pode alcançá-la? Não pode alcançar uma criança com síndrome de Down? Agora, só crianças e seres humanos com síndromes patológicas e as síndromes afetivas, emocionais, que impedem o indivíduo de crer em Deus. Você acha que Deus não é o justo juiz que vai analisar vida por vida, caso por caso, a menina que foi violentada, a outra que não tinha alternativa, ou ela vendia o corpo ou ela não comia? Então, como que a gente vai colocar, a gente vai definir aquele está salvo, aquele está perdido, aquele que se batizou está salvo, aquele que não batizou está perdido, esse que se matou está perdido, aquele que não se matou, que estudou a lição dominical dele no dia, esse está salvo. Não é nosso papel, né? Julgar, avaliar, não é nosso papel. Então, quando a gente diz assim que é possível que existam ateus no céu, é porque é possível. Porque a graça de Deus pode alcançá-lo mesmo na incapacidade intelectual dele ou espiritual de crer em Deus. Então eu acho que a gente precisa entender melhor o amor de Jesus e a imensidão desse amor, a profundidade, o alcance que esse amor tem na vida de pessoas com dificuldades que talvez, graças a Deus, eu não tenha. Mas outras pessoas talvez tenham, e Deus saberá julgar cada uma dessas pessoas. Eu só quero acrescentar um detalhezinho. E o verso é muito conhecido, João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, o fato de nós falarmos aqui que pessoas que não conheceram Cristo poderão estar no céu, não significa que elas vão ao céu, elas estarão lá no céu por alguma outro caminho que não seja Cristo. Mesmo que elas não conheçam a Cristo, todos os que estarão no céu estarão lá pela graça do Senhor Jesus Cristo, não é? Só para que você que está em casa não fique pensando de outra forma. Ainda que nós tenhamos colocado tudo isso aqui, nós não temos dúvida nenhuma de que só existe um caminho, uma verdade e um que é a vida, e o único pelo qual os resgatados do Senhor estarão no céu, através do Senhor Jesus Cristo. Mas é verdade que tem muita gente que não tem a oportunidade que você e eu temos de conhecermos a Bíblia. E aí eu gostaria só de colocar um outro ponto rapidinho. Veja, nós sempre falamos que Deus vai nos julgar se vivemos de acordo com a luz que recebemos. E é claro que isso está certíssimo. Só que nós temos que lembrar que Deus vai considerar também o conhecimento que por negligência nós deixamos de adquirir. E aqui nossa responsabilidade, especialmente nós que vivemos num país cristão, ainda que muito secularizado, nós que vivemos num país evangelizado como é o Brasil, nossa responsabilidade aumenta muito. Porque nós temos muito mais oportunidade de conhecer a Deus, os caminhos dele, a palavra dele, do que muitos outros filhinhos de Deus que estão aí em diversas partes do mundo. Então nossa responsabilidade é maior. Mas o fato é que pela graça do Senhor, todos os que estiverem no céu estarão por causa de Cristo, mesmo que não o tenham conhecido como nós temos o privilégio de conhecê-lo. Muito bom. Eu queria colocar agora uma pergunta para o professor Arilton Oliveira. Se segura aí, meu irmão. Essa é sua. Você está na mira. A pergunta é a seguinte. Tenho tido dificuldades para crer nos escritos da senhora Ellen White.
quais são os textos bíblicos que podem me ajudar a acreditar nos escritos dela? E aí, professor? Bom, o primeiro ponto, eu acho que nós devemos esclarecer o papel de Ellen G. White para a igreja adventista. Nós nunca, como adventistas, colocamos os escritos de Ellen G. White no mesmo pé de igualdade do que a palavra de Deus. Nós somos uma igreja que acredita no princípio sola escritura. Para nós, só a escritura é a base para qualquer doutrina, fonte de verdade. Os adventistas detêm hoje 28 crenças fundamentais e todas elas estão baseadas na Bíblia. E nós não temos nenhuma doutrina baseada em Ellen G. White. É bom que se diga isso, porque muitas pessoas querem tentar dizer que nós só acreditamos no que Ellen G. White ensinou. Isso não é verdade. A nossa doutrina é fundamentada na Bíblia Sagrada. Jesus, em Mateus 7, vai advertir a respeito dos falsos profetas no tempo do fim. E se ele fala do falso profeta, é claro que haveria também um verdadeiro. Apocalipse 12:17 declara de que o dragão, que é Satanás, está irado contra um povo que possui duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 19:10 é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, com o remanescente do tempo do fim, seria visto o dom profético. Isso está em plena harmonia com o que escreveu também o profeta Joel no capítulo 2, versos 28 em diante. Então, no tempo do fim, devemos esperar um profeta moderno. E a igreja adventista acredita que Ellen G. White é uma profetisa moderna. Por que nós cremos assim? Porque o próprio Cristo deu testes para serem aplicados a um profeta. A Bíblia apresenta vários testes. Eu posso mencionar 4 brevemente. Jesus falou que pelos frutos nós conheceríamos o verdadeiro profeta. O profeta Isaías diz que o profeta, ele tem que seguir a lei e o testemunho, não pode se afastar disso, ou seja, dos escritos sagrados, ele não pode contradizer o que outros profetas disseram. A Bíblia também é clara em dizer que o profeta, quando ele profetiza, tem que se cumprir a profecia e etc. Todos os testes que a Bíblia oferece, quando aplicados a Ellen G. White, ela passa em todos eles. É por isso que nós acreditamos ser ela uma profetisa moderna. Então nós temos que entender que o que ela escreveu são conselhos que sempre nos buscam levar de volta para a Bíblia Sagrada. Essa é a posição que a Igreja Adventista tem. E nós cremos, não é, Arilton e amigo telespectador, que Deus tem 2 tipos de profetas verdadeiros, né? Os canônicos e os não canônicos. Né? Então, nós vemos, por exemplo, aqui, ó, segundo Crônicas 9:29, não é? Diz assim, ó, os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas visões do vidente Ido. Eu pergunto, temos livros de Ido na Bíblia, de Natã e de Aías? Não. Agora, eles deixam de ser inspirados? João Batista? Não deixam de ser inspirados. Então, cremos que Ellen White é profetisa não canônica. Né? Agora, ela é profetisa, assim como outros profetas o foram. E como o Arilton bem destacou, amigos, Ellen White nunca estimula nos seus escritos a colocarmos os escritos dela na dianteira. Pelo contrário. Você lê, por exemplo, ali o capítulo 10 do Caminho a Cristo. Ela só exalta a Bíblia. Então, a função profética dela é levar-nos para a Bíblia. Né? E nunca fazer o contrário. Né? Ok, muito bem. Tem mais uma perguntinha agora, essa é do Twitter. E aí, o pastor Rodrigo Silva, foi direcionada para ele. Ele diz o seguinte: professor Rodrigo Silva, os arqueólogos acharão a Arca da Aliança antes da volta de Cristo? Existe isso no meio da internet e muitas outras conversas. Os arqueólogos né, não, mas o Rodrigo Silva já. E eu estou convicto, estamos mandando ele para Jerusalém amanhã. E essa semana teremos notícias. Na verdade, que Indiana Jones já achou, né? Tá lá no... Meu amigo, olha, veja bem. Existe uma tradição muito longa dessa busca. Eu, evidentemente, como arqueólogo, gostaria que a arca fosse encontrada, do ponto de vista arqueológico. Mas eu não tenho nenhuma evidência para dizer a respeito disso. Rapidamente, um breve histórico do sumiço da arca. A partir da época que Nabucodonosor cercou Jerusalém e destruiu o templo, não há menções mais da arca. A Bíblia não fala mais dela, a Bíblia não fala o que aconteceu. Porém, uma tradição judaica diz que alguns sacerdotes, e essa tradição inclusive aponta Jeremias como sendo um deles, tomou a arca do santuário e a escondeu em alguma caverna. Ellen White
que vocês já mencionaram, no livro História da Redenção, ela também fala a mesma coisa, que a arca foi tomada por mãos piedosas e colocada no esconderijo, onde ela está até hoje de maneira imperturbada. Não há nenhum indício na Bíblia que a arca tenha sido levada para o céu, arrebatada para o paraíso, nem na tradição judaica. Existe apenas uma passagem de Apocalipse capítulo 11, verso 19, que fala: abriu-se o santuário de Deus, eu estou citando antes de ler, né? Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Mas eu não preciso ser apressado em acreditar que essa arca da aliança é a da terra que foi arrebatada, porque a daqui é uma cópia da verdadeira que está no céu, tá certo? Onde a arca estaria então, se ela permanece no seu esconderijo desde o 6º século a.C. até hoje de maneira não perturbada? Não sei, não sei. Uma tradição falsa diz que ela foi roubada por um descendente de Salomão, o rei Melenik, e foi levada para a Etiópia. Isso não procede, tá certo? Outros dizem que ela está arrebatada no céu, também não procede. De maneira assim muito longínqua, eu posso dizer que se a arca está escondida, ela estaria em algum lugar nas adjacências de Jerusalém, quem sabe debaixo do Templo Monte, debaixo do Domo da Rocha. Não estou afirmando que está lá, mas eu deduzindo que os sacerdotes não podem ter corrido com ela para longe, porque tem todo um cerimonial, podem ter guardado ali. Jerusalém é um queijo suíço. Há muitos túneis não explorados ali debaixo da mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que você vê nas fotografias. Então por que não escavamos lá? Porque se algum arqueólogo israelense colocar a pá ali, nós vamos proclamar a Terceira Guerra Mundial. Ellen White fala da aparição da arca nos fins dos tempos, mas nenhum dos textos de Ellen White deixa claro que é um achado arqueológico, ou aparenta mais que ela está falando de um achado da arca no céu. O texto dela é dúbio. E eu vou dar uma sugestão para você. Se você colocar no Google assim: acharam a Arca da Aliança, Rodrigo Silva, acharam a Arca da Aliança, Rodrigo Silva, ele vai te colocar no antigo artigo que eu escrevi na época do Evidências, ainda da primeira fase, onde eu coloco os textos de Ellen White, os textos da tradição judaica e analiso todos ali com precaução. Mas eu, particularmente, não acredito em nenhuma profecia de que ela será encontrada. Ellen White é dúbia e até hoje ela está no seu lugar de esconderijo. Rodrigo, coincidentemente, eu estava ontem não, uns 2 dias atrás, lendo os livros apócrifos, né? E essa tradição judaica eu encontrei aqui em 2 Macabeus, 2, 4 e 5, né? Essa tradição judaica de quem Jeremias encontrou uma habitação em forma de gruta, introduziu ali a tenda, então, e a arca, não é? Então é uma tradição realmente. Quando eu disse que não está na Bíblia, é porque eu estava desconsiderando os apócrifos. Não entendi perfeitamente, claro. Só para mostrar que e Jeremias não é um livro inspirado, mas eu estava lembrando que eu tinha lido a respeito, eu nem imaginava isso. Então, como possibilidade, alguma gruta ali de baixo. O dia que vocês foram a Israel, a Aruth já esteve lá, já esteve lá, vai entender que é um queijo suíço aquilo ali, sabe? Mas, será que Deus vai permitir encontrar? Agora, mesmo que não encontre, ela está preservada na Bíblia, isso me basta. O conteúdo dela está preservado na Bíblia. Eu não preciso achar a arca para descobrir o que devo fazer, porque Deus preservou aqui na palavra dele. Eu não tenho mais muito tempo, tenho 2 minutinhos, mas eu acho que vocês conseguem responder. Até essa que foi direcionada para o Gilson, mas acho que vocês podem falar juntos aí. Por que vocês recomendam para a pessoa ir a uma igreja e só falam da igreja adventista? Ela é melhor que as outras? E aí, meus amigos, Gilson, como é que você faz isso? Você manda procurar uma igreja, você é o Ivan, mas tem que ser a igreja adventista. 1 minutinho, quero ver. É uma responsabilidade muito grande recomendar algo para alguém, né? E hoje em dia, inclusive, uma igreja é uma responsabilidade grande. Porque, lamentavelmente, a gente sabe que existem igrejas que se tornaram balcões de negócios, né? Então, eu recomendo a igreja que eu conheço. Conheço sua estrutura, conheço o seu funcionamento, conheço seus ensinos e não tenho dúvida nenhuma de que os ensinos são ensinos bíblicos totalmente baseados na palavra do Senhor. Então, por isso que eu prefiro recomendar a igreja que eu conheço. Agora, é claro que nós não estamos dizendo com isso que a única igreja séria, né, que procura ensinar a palavra do Senhor seja a igreja adventista do 7º dia. Mas eu recomendo para você muita cautela e muito cuidado nesse assunto de igreja. Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Lamentavelmente, isso acontece até em relação à igreja. Então, muito cuidado. Recomendo, repito, aqui conheço, estou seguro de que é uma igreja muito séria que ensina a palavra do Senhor. Muito bem. Nos anos 70, Billy Graham, sempre quando pregava nos estádios, ele colocava um folheto assim: procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Hoje,
Se Billy Graham estivesse aqui pregando, ele não poderia dizer mais isso, porque tem tanta mercado com a fé aí, que até quem é da Assembleia de Deus não pode falar assim, procura uma igreja Assembleia perto, porque tem muita igreja Assembleia de Deus que não é da convenção. Nenhum assembleiano pode falar assim, procura uma igreja Assembleia de Deus mais perto de você. Então, realmente, como ele falou, não é que a igreja adventista é a melhor, mas nós recomendamos aquilo que nós conhecemos. Nós agradecemos muito a sua participação no programa de hoje, foi fantástico, muito obrigado por você mandar a sua dúvida. Recebemos milhares de questões aqui e agradecendo o carinho que você tem por esses homens de Deus. E eu quero dizer que na semana que vem voltamos ao nosso programa normal, mas eu gostaria de quebrar o protocolo hoje e dar um abraço especial neles e você vai ver como... Tchau pra vocês, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe.